Tópico 5. Desconto, saldo devedor e a próxima fatura. A gente vai compreender essa relação, esses três momentos do cliente, com um exemplo muito simplificado, tá? Imagina que em determinado ciclo, em determinada fatura, o cartão do cliente apresenta um total devido de R$ 1.000, certo? Nesse mesmo período foram descontados R$ 300 diretamente no salário do cliente. Se não houve mais nenhum pagamento além do desconto em folha, vai permanecer um saldo de R$ 700 na sua fatura. Esse saldo restante vai seguir para a próxima fatura de acordo com as condições do contrato e com os encargos aplicáveis. E tenha certeza que os encargos vão ser aplicados, o banco não tem pena de cliente, tá bom? Então, o cliente pagou R$ 300, saiu do seu salário, mas isso não significa que a dívida foi quitada. Essa diferença é essencial. Isso tem que ficar gravado aqui na cabeça de vocês. A dívida não foi quitada integralmente e assim, o cliente pode passar anos observando o desconto no contra-cheque e mesmo assim ainda possuir um saldo devedor, talvez até maior do que o valor que ele utilizou, seja por saques ou compras. Isso pode acontecer porque quando o valor pago não é suficiente para quitar o cartão do cliente, para quitar a fatura dele, principalmente quando tem cargos ou novas utilizações. Então, se o cliente não pagou a fatura e ficou um saldo pendente, na próxima fatura esse saldo vai aparecer junto com os encargos que foram aplicados conforme o contrato que o cliente assinou. E também pode acontecer do que o cliente utilizar parte do limite que foi liberado com a quitação na folha, então, mesmo que ele tenha pagamentos anteriores reduzido o valor da dívida, novas compras ou novos saques vão aumentar novamente o valor devido na sua fatura. Então, por isso a gente tem que analisar corretamente um cartão consignado, seguindo uma sequência de qual que é o limite disponibilizado, quais que foram as utilizações que esse cliente fez nesse cartão? Ele realmente utiliza? Ele já utilizou esse cartão? Ou é somente o saque que está gerando juros rotativos na fatura dele? Quais que foram os pagamentos recebidos? Ele pagou algo além do que é descontado na folha? Qual que é o desconto que acontece em folha? Quais que são os encargos aplicados nessa fatura e principalmente qual que foi o saldo que ficou pendente que vai ser transportado para a próxima fatura com juros, com encargos. O banco realmente não tem pena do cliente, tá? Então, acho que a pergunta não é apenas quanto que está sendo descontado do cliente no seu salário, quanto que sai ali do seu holerite. A pergunta correta é, depois desse desconto que aconteceu, quanto que ainda vai permanecer em aberto para a próxima fatura, tá? Então, para a gente concluir essa aula, eu gostaria que vocês guardassem 5 informações muito importantes que a gente aprendeu aqui hoje, tá? Primeiro, o cartão consignado é uma modalidade de crédito com limite disponibilizado pelo banco. Então, o cliente tem X de limite, ele pode utilizar esse X de limite, ele tem que pagar esse X de limite no final do mês, senão fica para a próxima fatura. Segundo, o cliente pode utilizar esse limite por meio de saque, compra ou outras funcionalidades oferecidas pelo cartão que ele tem vigente. Terceiro, todas essas movimentações vão aparecer ali na fatura mensal do cliente. Então, importantíssima fatura. Sem fatura não existe proposta, não existe análise, não existe saber quanto que o cliente está devendo por cálculos inimagináveis ou cálculos que vão trazer um valor de dívida aproximado, tá? Quarto,
o desconto em folha representa apenas uma parte do total devido, tá bom? Isso dependendo ali entre um contrato e outro, né? Dependendo qual o banco que está sendo aplicado esse desconto. Por exemplo, o Neocrédito, que é um dos bancos que a gente mais trabalha aqui com a compra de dívida, ele oferece uma parcela com prazo fixo, parcela fixa e juros fixo. Então o cliente começa e termina sabendo exatamente quanto que vai pagar, quando que vai terminar de pagar, tá bom? Então, vai representar ali apenas para contratos que geram juros rotativos, que tem a fatura realmente sendo emitida. Se tem fatura, tem juros rotativos. Essa é uma frase também muito importante a ser pontuada, tá? Quinto, quando o pagamento mínimo que acontece no contra-cheque não quita toda a fatura, o saldo restante vai continuar para os próximos ciclos, vai ser adicionado na próxima fatura com juros rotativo. Então, por isso, você não deve nunca analisar uma operação de cartão consignado somente pelo desconto que você vê ali no contra-cheque do cliente. É necessário consultar a fatura ou o boleto de quitação e compreender a formação desse saldo devedor, né? Quanto que o cliente está pagando? Por que ele está pagando? Ele fez um saque? Ele utilizou esse cartão? Ele foi adicionado juros rotativos nessa fatura? Então, a gente precisa entender a situação do cliente para conseguir montar uma proposta que fique viável para ele e que fique interessante no momento que ele está atualmente. Então, essa é a base, né, para você conseguir identificar corretamente qual a situação do cliente e mais adiante avaliar a possível operação de compra de dívida. Por quê? Caso o saldo do cliente esteja muito alto, não tem parcela que cubra ali a margem consignável, né? Aquele limite que a gente tem tem que seguir, né? Aquele limite que o cliente tem para fazer uma nova parcela, talvez não fique viável. Então, é importante ali sempre saber que a gente precisa da fatura. Sem fatura não tem proposta, não tem análise, não tem nada. Não tem como querer adivinhar o valor do saldo devedor do cliente, tá bom? No próximo módulo, a gente vai aprofundar o pagamento mínimo, o juros rotativo, né? Os encargos que podem fazer com que essa dívida continue mesmo após vários anos sendo descontado em folha. Tem clientes que pagam há 10, 15, 20 anos esse desconto de cartão de crédito e acha que um dia ainda vai acabar, tá? Então, você também vai entender, né, nas próximas aulas, porque alguns clientes afirmam que já pagaram muito, mas ainda apresentam um saldo devedor muito elevado, talvez até maior do que o limite que ele já utilizou nesse cartão, beleza? Então, a gente se vê no próximo módulo da Academia à Prova. Agradeço muito pela participação e fico à disposição para as próximas aulas. Muito obrigado!